O smartwatch mais vendido da Samsung foi atualizado. O Galaxy Watch 7 ganhou processador novo, encaixe de pulseira, funções mais precisas e alguns outros detalhes bem legais. Depois de vários anos com poucas coisas mudando entre os relógios base da empresa, será que esse ano temos finalmente um upgrade realmente valioso ou é mais do mesmo? Eu passei alguns dias testando esse relógio a fundo e eu tenho muita coisa para comentar do Watch 7, principalmente para te falar se vale a pena ou não. E se você quiser pegar esse relógio ou qualquer outra coisa com preço surreal, minha dica é ficar de olho na Casas Bahia. Nessa semana eles estão com uma campanha de aniversário e tá rolando a maior distribuição de cupons do Brasil. Tem o cupom NIVER dando até 50% em uma lista de produtos e depois os outros mais específicos. Tem o NIVER 200, o NIVER 300 e até o NIVER 1000 para algumas TVs e smartphones. Para ver onde usar cada um desses tem links na descrição. Além disso, em qualquer época do ano eles são uma loja muito confiável que tem opção de até 30% em parcelas fixas no cartão Casas Bahia ou até 24 vezes no carnê. Então é muita opção para pegar um equipamento novo para você. Com isso em mente, agora roda a vinheta para a gente começar. Seguindo uma tendência que nós também vimos nos smartphones nesse último lançamento, a Samsung focou mais no modelo que é mais caro e atualizou coisas pontuais no seu relógio inteligente intermediário nesse ano. Eu sei que o Watch 7 ele não se encaixa em intermediário, mas é como eu enxergo ele depois do lançamento do Watch FE, que é de entrada, intermediário 7 e o Ultra vira lá o topo de linha. O Watch Ultra, aliás, ele aposentou o modelo Pro e tá bem diferentão. E essa é a razão de eu ter comparado esses modelos com a linha Z, que foi atualizada e também ganhou mais coisas no modelo Fold. Para não dizer que a Samsung manteve o relógio igual à geração passada, eles basicamente mudaram os sensores de medição cardíaca e a pulseira do relógio. Ele ficou 0,5 grama mais pesado na versão de 44mm, que é essa que eu testei, e 0,1 grama mais pesado no modelo de 40mm. No mais, o Watch 7 ele segue igual ao Watch 6 fisicamente, com a mesma tela, só que mais brilhante, a mesma caixa e o mesmo desenho, até no encaixe das pulseiras. Mas olha, não se preocupa, tá? A versão mais recente ainda é compatível com até a 5ª geração. A tela do Watch conta com 1.5 polegadas, resolução de 480 por 480 pixels, é um painel Super AMOLED e com Always On Display. Ela segue com a proteção IP68 e tem certificação para mergulhos de até 5 atm, sobrevivendo até 50 metros de profundidade. Além disso, ela tem certificação militar, o que garante que o relógio sobreviva a situações mais pesadas, se mantendo funcional. O que eu não gostei, no entanto, é desse detalhe colorido na pulseira. Ele já apareceu no modelo FE e eu particularmente acho bonito, mas a escolha do material é um pouco problemática, porque em 2 dias de uso a linha já começou a desfiar e isso com o tempo pode piorar. Eu esperava que a Samsung também colocasse o botão de ação em ambos os modelos, no Ultra e aqui, mas foi só o modelo mais caro que ganhou para competir com o equipamento da Apple. Por outro lado, a versão intermediária ainda traz a coroa digital virtual, enquanto que o modelo maior e mais caro perdeu a função de navegação pela borda da tela. Aliás, você ainda consegue fazer o gesto, mas é direto na tela. Na parte de processamento, esse relógio avançou bastante. Ele conta com o novo Exynos W1000 de 3 nanômetros. Ele conta com 5 núcleos de processamento e 32 GB de armazenamento, enquanto que a versão anterior tinha apenas 2 núcleos, com metade da memória interna e uma litografia bem maior de 5 nanômetros. Isso significa um update considerável no processamento, junto com maiores possibilidades de uso. E eu falo isso porque o sistema desse relógio é um dos únicos que funciona independentemente. Por exemplo, eu consegui ir para um sítio no final de semana e deixar meu S23 em casa e continuei usando o relógio no Wi-Fi, recebendo mensagens no WhatsApp e fazendo ligações através do eSIM. Mas isso também significa que você tem mais espaço para instalar diversos aplicativos e baixar várias músicas e podcasts no relógio, sem ficar com a memória cheia rápido, e ele pareia direto com o fone de ouvido, então dá para sair para correr só com o relógio. O que precisa melhorar é a memória RAM, que permanece em 2 GB e atrapalha o uso de algumas coisas. Por exemplo, o controle da câmera sempre tem erro quando eu saio dele e tento voltar. Ou se eu passo muitos dias sem sincronizar o relógio, ele trava e fica congelando alguns aplicativos que estão em segundo plano. Só melhora quando eu encerro todos e reinicio o relógio. E seguindo o assunto de hardware, eu acho que a gente pode passar direto para a bateria dele. A capacidade desse relógio inteligente da Samsung é de 425 mAh, é a mesma
mesma da geração passada, com os mesmos 10 watts de carregamento sem fio. O problema nessa leva é a falta de compatibilidade entre o Galaxy Watch 7 e o carregador sem fio reverso do S23. Olha, Samsung, se você já tem celulares que fazem isso há vários anos, como então que os produtos passam a não ser compatíveis? Não faz sentido. A verdade é que se a base não for bem ajustada ao aparelho, tanto o S23 quanto qualquer outro vai ser rejeitado. Eu consegui fazer ele reconhecer uma base da Ugreen e ele até carregou 3% em 45 minutos, mas depois disso ele esquentou e parou de carregar. Então não perca o carregador do seu Watch 7 achando que o celular ou qualquer outro carregador vai resolver, tá? Porque não tá funcionando tão bem com carregadores que não são os oficiais. Eu senti o mesmo problema em relógios da Apple a partir do momento em que eles colocaram o carregamento rápido. Então, apesar da gente ter a possibilidade de carregar mais rápido, você começa a não conseguir usar com qualquer equipamento. No caso do Watch 7, sempre lembre de pegar o seu carregador. Mas e a bateria? Ela dura? Não como eu pensava, mas ela chegou em 2 dias inteiros. Como eu disse no final de semana que eu fui pro sítio, eu levei o relógio comigo, mas esqueci o carregador em casa. Eu sei, eu fui moleque, tá? Mas eu ativei o modo de economia de energia e limitei o uso de algumas funções no final do dia. Ele desligou às 22 horas do domingo, sendo que eu saí com ele na sexta com menos de 70% de energia, então conseguiu até que durar bem. Num uso normal, fazendo atividade física na academia, caminhada de manhã e coisas desse tipo, ele durou um dia inteiro com o uso do GPS e 2 dias quando eu dispensei o uso da geolocalização. Com o carregador que vem na caixa, ele demorou 1 hora e 40 minutos para completar de 0 a 100%. Eu usei um acessório com mais potência e o tempo foi o mesmo. Ou seja, independente da tomada utilizada, o que determina o tempo é o relógio e o seu carregador, que limita a entrada em 10 watts. Agora, mudou alguma coisa nesse ponto de acompanhamento de exercício? E a resposta base é não. O relógio até tem um conjunto novo de sensores que a Samsung está chamando de Bioactive, e ele está visivelmente diferente dos relógios anteriores, com mais pontos de iluminação. A empresa alerta que esse novo sensor pode funcionar no limite do recomendado para a segurança dos usuários em um recurso novo do relógio, que é o AGE. Essa análise aí complicada que só esse relógio tem, os relógios da Samsung, tem um nome ainda mais complicado aqui no Brasil, é Índice de Produtos Finais de Glicação Avançada. Eu até tive que ler aqui no celular. Apesar de não ser uma avaliação clínica super precisa, a coreana afirma que ele foi inserido para fins de atividades físicas. Então saber como está o seu nível de glicose em alguma esfera tecnológica ajuda para acender um alerta ou procurar um médico para fazer um acompanhamento periódico ou até para melhorar o seu desempenho. Segundo a Samsung, esses dados são fortemente influenciados pela sua dieta e pelo estilo de vida. Os AGEs, eles refletem o processo geral de envelhecimento biológico e fornecem uma indicação de saúde metabólica. É bem interessante. Combinado com o ECG, que é o eletrocardiograma, e com a composição corporal, você consegue ter quase um personal no seu braço todos os dias. É muita informação que tem por aqui. Tudo isso também pode ser analisado na função pontuação de energia, que, como o nome bem diz, te informa através de um número entre 0 e 100 como está o seu sono, sua frequência cardíaca em descanso e o seu nível de atividades físicas nos últimos dias. Após o cruzamento desses dados, mais o resultado da sua recuperação noturna, você passa a ter uma ideia de como está a sua energia para o dia, e essa função pode te ajudar a decidir se você precisa de um descanso. Ela funciona melhor depois de 1 semana sendo analisada. E apesar dele marcar direitinho as atividades quando você inicia, eu fiquei incomodado pela demora que ele teve para detectar uma caminhada, uma corrida ou uma pedalada. Daí pode vir alguém e dizer, olha, mas eu uso o meu e nunca demorou para reconhecer nada. Beleza, mas usando o Galaxy Watch num braço e o Redmi Watch no outro, eu percebi a notificação primeiro no relógio da chinesa e cerca de 2 ou 3 minutos depois no Galaxy. A precisão do GPS é muito melhor no relógio da Samsung, até porque agora ele vem com 2 bandas de sinal, o que ajuda principalmente na cidade. Só que tiveram várias situações em que o Galaxy Watch 7 não identificou minhas caminhadas e nem registrou os meus treinos automaticamente, mas na hora que eu colocava para fazer isso manualmente, ele já ia melhor. Outro exemplo, tá? Eu configurei o Watch 7 e eu fiquei esperando ele terminar de instalar alguns aplicativos, o que é comum para esse tipo de relógio, mas no meio do processo, o meu celular foi notificado de que ele havia desconectado, e quando eu fui tentar reconectar, ele me obrigou a formatar para os padrões de fábrica e refazer as configurações que eu havia feito 2 horas antes. Então, essa parte de configuração já aconteceu também com o modelo Ultra por aqui, ainda está meio confusa com esses últimos softwares, tanto da Samsung no celular quanto do relógio.
E o chato é que com o Watch 7 eu perdi 2 horas de acompanhamento de atividade física, contagem de passo, mas no Ultra eu perdi 3 dias de dados. E eu sei que não é comum que outros equipamentos também façam isso, que mantenham esses dados do dia pelo menos, mas é muito chato perder. Eu imagino que a Samsung deve arrumar isso num futuro próximo, essa instabilidade que tá tendo para parear o celular com o relógio e tudo mais, e eu só estava com um celular, o Galaxy S23. Testei por uma semana o Ultra, depois testei o Watch 7 e mesmo assim eu tive esses problemas. Então assim, logo mais deve estar resolvido, mas só para avisar vocês. No sistema operacional, a coreana, aliás, colocou o Wear OS, que é um baita de um sistema legal, com tecnologia da Samsung e baseado na interface da One UI 6. O sistema da Google tá na 5ª geração, é bem fluido e tem estabilidade para o uso diário. Eu também notei mais agilidade na hora de fazer uma função que depende do smartphone, como controlar a câmera pelo relógio, que antes demorava bem mais. Você precisava aí de uns 20 segundos para acontecer, e agora se o telefone estiver desbloqueado é praticamente instantâneo. Então se conectar, iniciar a conexão foi ruim, depois conectar com a câmera foi super tranquilo. Por aqui você pode usar gestos para tirar fotos, desligar alarmes com o movimento de pinça dupla e também fazer outros 2 gestos interessantes, que é o giro para rejeitar uma ligação e o toque-toque para você iniciar um aplicativo de forma rápida. Esse último eu achei um pouco mais difícil no começo, mas você pega o jeito depois. É só imaginar que tá batendo na porta ou na mesa e por isso o nome toque-toque. E claro que a Samsung coloca todas essas novas funções na conta da inteligência artificial, que além de tudo que eu já comentei, também é aplicada para melhorar a potência de pedalada com o FTP personalizado, que é uma sigla em inglês para o limite de potência funcional. Isso daí serve para você ter uma base de quanto você gastou de energia no treino em situações diferentes, porque correr numa velocidade numa situação plana ou numa inclinação é diferente, então a análise de energia é bem melhor. Os dados funcionam após os 10 minutos de treino. Além dos destaques de saúde, de atividade física, também chegou uma função bem bacana de resumos de voz para textos. Ele fala que o gravador só pode transcrever até 10 minutos do seu áudio, então você precisa ficar fazendo vários pedaços se quiser transcrever algo um pouco maior. Funciona, mas vai depender da situação. Para quem tá na rua e quer gravar um áudio com alguma ideia ou uma anotação importante, ele pode servir, mas para mim, que estava pensando que poderia resumir os eventos com gravações do relógio, eu fiquei um pouquinho frustrado. No geral, foram poucas mudanças, mas o que a Samsung fez aqui já deu para me divertir e para saber que eu não tenho tanto a perder caso eu decida continuar com o Watch 5 ou o Watch 6. Como eu falei, você tem um desempenho superior, algumas análises mais complexas rolando e também uma precisão maior do GPS que está disponível por aqui e também das análises do dia a dia. Mesmo assim, eu já achava tanto o 5 quanto o 6 bons nessa parte. E se você tem versões mais antigas do que o 5 ou o 6, eu acho que esse pode ser um upgrade muito legal. Você pode esperar o preço dele baixar e daí o salto de CPU do Watch 7 vai ser bem bom para você desfrutar ele por vários anos. O Watch 6 e o Watch 5 ainda são relógios bons e que utilizam o mesmo socket, o mesmo processador, mas o tempo de vida deles vai ser menor, o que dificulta um pouco a recomendação com a chegada desse modelo mais novo, que avançou bastante com esse processador Exynos. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é o quanto a Samsung tem focado em recursos de saúde que complementam os dados de atividade física ao seu público, enquanto que a concorrência parece estar ficando num único foco. Eu sei que ambas fazem as mesmas coisas, mas os relatórios da Samsung já são completos o suficiente para mim, e agora eles estão trazendo mais algumas opções. O app Samsung Health precisa de uma reformulada, na minha opinião, para deixar o acesso aos dados mais intuitivo, mas esses dados estão chegando. Por fim, o que precisamos esperar é cair o preço, afinal R$ 2.700 é bem salgado, sabendo do histórico da Samsung e do preço dos próprios relógios da marca. O Watch 6 está perto dos R$1.000, então pelo preço inicial é mais fácil pegar quase 3 Watch 6 do que um Watch 7. Mas calma, porque esse valor já baixou e eu já encontrei o Watch 7 lá no nosso grupo de ofertas por algo perto dos R$1.500. Ele ainda pode ficar mais barato perto da Black Friday e conforme o ano avançar. E por conta do seu processamento, ele pode ser uma opção interessante se você pensar na durabilidade. Ele também fica ainda mais interessante com as análises novas, se isso é do seu interesse.
Isso já é basicamente a minha conclusão. Vale a pena nos R$ 1.500 ou logo abaixo deles, porque apesar de muito parecido com o Watch 6, o Watch 7 pode durar por mais tempo e acessar a parte de inteligência artificial em um futuro próximo. Mas se você não liga para isso, nem para as análises adicionais de glicose que ele tem, só o desempenho superior já pode ser um ponto de partida para você fazer o upgrade. E olha que eu nem citei outros relógios inteligentes nesse review, porque eles são bem mais caros e menos inteligentes que a linha Galaxy Watch da Samsung. Eu acho que essa linha realmente é o melhor custo-benefício do momento. Apesar de não ter uma bateria tão grande, ele funciona com o que você precisar e ainda tem dados muito precisos. Se você usa um TicWatch, por exemplo, um Huawei ou um Xiaomi, vai gostar de ter mais interação com o seu Android, mas vai sentir com a bateria menor. O Galaxy Watch 7 ainda é o único também que rivaliza com outro concorrente importante, que é o Apple Watch, na qualidade dos seus dados. Os passos, o sono e até coisas mais completas, como a composição corporal e a pressão, estão presentes nesse relógio e ele foi pensado para atender todos os públicos. Então assim, fica atento às ofertas que já estão começando a pipocar na internet e me conta nos comentários o que você achou desse vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha e eu te vejo no próximo. Então é isso, meus amigos, e até mais!